Estamos ao vivo? Boa noite. Daqui a pouco a nossa live com Cacá Verá, só aguardando aí ele entrar, ok? Daqui a pouquinho a gente já começa a falar com o nosso amigo, né? Já avisei para que ele possa participar. Só sinaliza aí pra gente, para ver se tá tudo ok com o som, ok? Pra gente já ir fazendo os ajustes aqui necessários. Isso. Jane, Valentine, Silmara, Mila. Boa noite, bem-vindas gente. aí, boa noite. Tá ok, né? O som para vocês. Só aguardando aqui o nosso amigo chegar para a gente começar o nosso bate-papo hoje, falando de psicologia, de ancestralidade, para a gente saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais das estratégias que a ancestralidade nos traz para esse enfrentamento de crise, né, nesse instante. Não só, para que não só seja vista como um momento de perigo, mas principalmente como oportunidade para a gente enfrentar esse momento e principalmente crescer com ele, ok? Boa noite, eu entrei agora, eu vou acenar. Você entrou? Eu vou acenar para mim mesma. O som tá bom, gente? Aí tá ótimo, ok. Que ótimo. Viu? Então já vão pensando também em perguntas no momento final. Oi, Léo, tudo bom? Oi, Léo. Joia, amigo. A gente vai fazer também algumas perguntas para o nosso amigo Cacá, só aguardando aqui ele chegar para a gente começar o bate-papo com ele. Oi, Babi. Oi, Ilma. Obrigado, Mila. Obrigada. É isso, né, gente? Aproveitar esse momento e sempre que possível conversarmos um pouco, trazer novas ideias. Eu acho que a gente está vivendo um momento importante para refletir, rever algumas questões. E claro que a gente termina já um mês isso agora, né? Nós estamos nesse processo, então a gente termina escutando muita coisa, ouvindo muito sobre Covid, Corona e tudo aquilo, e cansa também, né? E é claro que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a ansiedade aumenta, os medos, né, ficam muito presentes. E as pessoas têm perguntado muito o que é que faz para não ter ansiedade. Se, gente, não dá para não fazer nada para não ter ansiedade, porque o momento em si já causa isso, né? Então a gente mudou nossa rotina e acontece. Oi, Martinha. Né? Então muda a nossa rotina, mudam todas essas questões, é natural que a gente tenha um pouco de ansiedade. O cuidado sempre. Opa. Oi, Cacá. Cacá chegou. Cacá, faz a solicitação aí para participar com a gente. A gente dá o aceite aqui e a gente começa nosso bate-papo com a turma. Né? Então, assim, a gente tem só que estar atento para não sair daquilo que pode ser uma ansiedade normal, né? Então isso vai acontecer, é normal, vão ter dias mais tristes, dias que a gente fica um pouco mais cansado também, porque se misturam todas as rotinas, né? Todas elas ficam juntas no mesmo momento, então você termina tendo, quem tem filhos, né? A rotina com os filhos, a rotina com a casa, o trabalho, então assim, é uma loucura. O pessoal tem pedido para fazer uma live para falar sobre a quarentena das mulheres. Se vocês concordarem, digam ok aí que eu vou começar a pensar nisso. Então é importante, né? Mas assim, aí entram esses outros temas para a gente poder conversar. O Cacá, um amigo querido, e de poder falar um pouco, né? Ontem foi o dia que se comemora o Dia do Índio, que é meio estranho isso também, pelo menos para mim, me parece não ser tão... Ótimo tema, né, Mila? Pois é, estou pensando mesmo. E falar sobre ancestralidade, falar sobre a nossa história, né? Falar tudo isso que a gente guarda no nosso inconsciente. Então, a ideia hoje é que essa conversa possa seguir por aí, né? Fluir. Cacá, só aguardando aqui o seu pedido para a gente iniciar aqui, viu? Não chegou para mim ainda. Dá uma olhadinha aí, deve ter um campo aí, solicitar para participar ao vivo ou da live. O nosso mundo também de live aqui é iniciante, somos todos iniciantes nesse processo. Né? Eu fiz uma pergunta e para o pessoal sugerir temas, eu estou com 1000 temas, acho que a gente vai ficar até dezembro fazendo live todo dia. Mas amanhã deve começar uma, já vou avisar para vocês de antemão, ainda nem preparei o tema, mas aí amanhã eu devo fazer uma, aproveitar que é um feriado.
e vou fazer um horário um pouquinho mais cedo. Oi, Maria Luísa, Sérgio Sinotti, que estão aí, meus pais, um abraço. Deu um ok. Ok. Certo. E é isso aí, né, gente? Como ele estava falando, ansiedade é parte do processo. Assim, ansiedade vai fazer parte da nossa caminhada, porque ela funciona como uma adaptação. O problema são os excessos. Principalmente... Oi, Raquel. Oi, Raquel. Tudo bem, tudo bom, minha querida? Tô só aguardando o Cacá fazer o pedido aqui pra gente começar juntos. Aí. Visualizar. Agora apareceu aqui, ó. Cacá. Aguardando o Cacá chegar aqui para o nosso bate-papo desta noite. Chegando na tela aí. Cacá, amigo querido. Boa noite. Boa noite. É uma alegria imensa, Cacá, te receber em casa e adentrando na sua... Boa noite, Iris, Cláudio. Ainda aprendendo a lidar com essa ferramenta. Verdade. Você falou, faz a solicitação, e eu falei, e agora? Como é que eu faço? A Raquel está na escuta, viu? Já falei com ela. Pena que não dá para colocar 3 pessoas, 3 telas. Que pena. É uma pena. Você estaria com a gente no bate-papo. Né? Pois é, falar um pouquinho. Muito bem. Sim. Vendo, né, de qual é a sua leitura do momento que a gente está vivendo, principalmente nessas raízes da ancestralidade, né? Já que no nosso inconsciente coletivo já enfrentamos muitos momentos de desafios e precisamos acessar essa sabedoria interna que a gente deixou esquecida por algum tempo. Então, para começar o nosso bate-papo, qual é a leitura inicial que você faz do momento que a gente está enfrentando? Cláudio, a minha leitura inicial é o seguinte: nós, enquanto humanidade, nos últimos séculos, talvez até quase milênio, mas nos últimos séculos, nós temos sido o coronavírus da Mãe Terra. Né? Num determinado momento da humanidade, eu digo nós todos, né? Nós, humanidade somos nós. Num determinado momento nós começamos de uma maneira indiscriminada, inescrupulosa muitas vezes, inconsequente, irresponsável, a nos relacionarmos com a Mãe Terra unicamente como usufruto. Sim. Né? Unicamente como usufruto. E, além disso, nós começamos a envenenar a Mãe Terra, né? Envenenar o solo, né? Envenenar as águas, envenenar o ar, né? E entre nós seres humanos, né? Promover guerra, escravização. Infelizmente, isso não é uma história de um reino evolutivo, quando a gente olha para a história da humanidade. É a história de um reino virótico, né? Nós somos uma bactéria, temos sido uma bactéria para a Mãe Terra. Aí, num determinado momento, a Mãe Terra falou assim, olha, agora vocês vão sentir o que eu sinto. Toma, agora chupa essa manga. Né? Enfim, mas eu digo isso também não é só como uma coisa nem de revolta, nem só mas como uma reflexão mesmo, né? Nós não aprendemos ainda a lidar entre nós como seres humanos, né? Como irmãos, né? Nós temos muitas desavenças entre nós por questões de diferenças baseado numa estratégia e numa estrutura de dominação de culturas, dominação de povos, escravizações, e com o reino não humano, com o reino mineral, vegetal, animal, ou seja, com tudo aquilo que constitui essa grande família terrena,
nós temos sido inescrupulosos, soberbos, né? Não tem como não fazer essa meia-culpa, né? No sentido de mostrar, né? E aí, como todo organismo, né? Quando sofre, e todos nós sabemos o que é sofrer, todo organismo, quando sofre, quando chega num determinado ponto do sofrimento, ele externa, ele exterioriza esse sofrimento, né? Olhando assim a Mãe Terra como um corpo, através de catástrofes, epidemias. As epidemias são como os espirros da Mãe Terra para procurar retornar à sua condição de harmonia, à sua condição natural, né? E aí o que aconteceu? O que tem acontecido durante esses tempos? Uma sequência de epidemias até chegar nessa grande epidemia, né? Infelizmente, nesse momento. Agora sim, para nós é um momento de torpor, de doença, mas para a Mãe Terra é um momento de cura, de renovação. Ela literalmente está passando por um processo de regeneração, né? As suas águas estão se regenerando, o próprio solo está regenerando, o ar está se regenerando. Se a gente olhar os dados assim dos geofísicos, dos biólogos, dos cientistas assim que estão olhando o comportamento da Terra nesse momento, parece que ela tá conseguindo respirar. Nós não, mas ela tá respirando, né? Agora também eu estou colocando isso, Cláudio, não como assim é um castigo da Mãe Terra ou é um castigo de Deus, não é nada disso, né? Na verdade é um retorno das nossas ações, né? Nós, enquanto humanidade, estamos colhendo, né, as consequências de toda uma mentalidade de relacionamento com a terra, de usufruto somente, né, e de despejar na atmosfera terrestre todos esses venenos e um relacionamento inconsequente entre nós mesmos, enfim, né? Mas eu vejo como um momento assim de regeneração, né, da Terra e também da humanidade, de nós todos, um momento de oportunidade, porque o recolhimento nos propicia repensar, né? Nos propicia repensar, nos propicia entrar em crises de alma, nos propicia reorganizar a vida, o ambiente, o lar, as relações. É isso que a gente está fazendo, né? Nos propicia nos desestruturar, o nosso, tudo fica uma lente de aumento, né? Os nossos medos se ampliam em uma potência enorme, né? Os nossos anseios também, os nossos hábitos também fica tudo mais amplo, né? Quando a gente está em recolhimento, né? Fica tudo mais à flor da pele, né, Cacá? Mais à flor da pele, enfim, mais acirrados temperamentos, né? E a gente também, inevitavelmente, não tem como não deixar de entrar em contato, dependendo, né, da característica das pessoas, com o nosso ser mais profundo, né, a nossa alma, né? Aqueles que não tinham esse hábito, inevitavelmente, em algum momento, né, como a gente tem que ficar mais recolhido, não dá para fugir da gente mesmo, né? É verdade. Então é uma oportunidade. A partir do momento em que não pode mais sair, você só tem um caminho agora que entrar, né? Por isso, convite, não pode deixar passar essa oportunidade. Quando você estava falando de tudo isso que se fez com a Terra, né? E aí, além de tudo, a gente também contaminou esse espaço com pensamentos, né? Então, a gente também tem que aproveitar esse momento para avaliar a qualidade dos nossos pensamentos. Sim,
sim. Enquanto isso É também verdade, Iris. vai contaminar o solo, literalmente o solo, e também a parte do planeta, né? Qualidade dos nossos pensamentos, a instabilidade assim dos nossos sentimentos, né? E lidar com a nossa vulnerabilidade, né? Porque implica em um autocuidado, né? Então, lidar com o nosso organismo físico, com a nossa vulnerabilidade. Eu mesmo me apercebo muitas vezes o quanto que, particularmente, né, a gente tem uma certa soberba com relação a alguns cuidados, né? Ou descuido, né? Algumas coisas, né? Então, esse momento está nos colocando nessa condição, né? Tá. Quando... Não, pode continuar aí, depois eu te pergunto. Não, eu ia falar a tua proposta de fazer, quando você fez o convite, né? Você mencionou sobre comparar, assim, como que as culturas ancestrais, como dentro das culturas ancestrais, em que ponto, em que aspecto essa questão do recolhimento, do isolamento, Tá. né, acontece enquanto rito de passagem, né? Isso. Você mencionou isso. Coletivo agora, né? Sim, sim. Todas as tradições indígenas, mas além das tradições indígenas, todas as tradições milenares, né, na Ásia, na África, têm como, como um dos ritos de passagem mais importantes, tanto quanto o aniversário de nascimento, momento de se tornar adulto, o momento do casamento, tem um momento muito importante, que é um momento de recolhimento, de reclusão, de você entrar dentro da sua casa interior. Todas as culturas de sabedoria têm isso. E na tradição indígena, eu estava comparando, né? E tem etapas desse aprofundamento, né? Por exemplo, tem tradições que o primeiro rito de passagem de ensimesmamento, de introspecção, é de 4 dias. Depois tem um segundo que é de 13 dias. E tem um terceiro que é de 28 dias, que é o ciclo de uma lua, que é o mais longo, o mais profundo. Agora, de 40 dias, na tradição indígena, eu não tenho uma informação, mas se a gente for ver na cultura das grandes sabedorias espirituais, né, os grandes mestres da humanidade ficaram numa reclusão de 40 dias. Né? Moisés, né, o próprio Jesus, o Cristo, Buda, depois de passar por uma série enfim, de aperfeiçoamentos, quando ele se retira numa floresta, não tenho ideia se é 40 dias, mas ele teve um recolhimento muito profundo para compreender algo extremamente profundo em si mesmo. Então, o que todas as culturas têm em comum, indígenas e tradições sagradas, que o recolhimento, ele é, na verdade, esse se recolher, ele é, na verdade, um ponto extremamente importante para nós aprendermos algo em um nível extremamente profundo, né? Numa dimensão muito profunda. E esse recolhimento nos propicia, por exemplo, na tradição tupi, na tradição toteca, lidar, por exemplo, com a morte, né? Aprender a lidar com a morte, aprender a lidar com a transformação, com as fases da morte, né? Para poder renascer, né? Uma nova pessoa, né? Um novo ser. O que eu observo que tem em comum é isso, né? Nas tradições indígenas, nas tradições milenares de sabedoria, né? E o problema é que muitos fogem desse chamado ao recolhimento. Sim. Você vê que as pessoas, às vezes, preferem se expor a um risco de serem contaminadas e se tornarem agentes de contaminação, do que propriamente fazer esse mergulho dentro de si. Né? E a gente vê como há um medo
de se conectar consigo mesmo. Né? Eu achei muito interessante a sua comparação dos 4 medos, em um artigo recente que você escreveu, e gostaria que você falasse também um pouquinho desses medos que nos afastam dessa possibilidade de mergulhar numa época tão propícia, porque enquanto muitos veem doença, morte, risco, na verdade, esse rito de passagem pode nos levar a uma grande maturidade, né, emocional, espiritual, né, convivendo num planeta que é rico e que nos dá tudo de uma forma tão generosa. Sim, sim. Em toda tradição, né, de aperfeiçoamento espiritual, quando eu digo tradição, no sentido realmente de uma sabedoria ancestral, independente de ser indígena ou não, né, eu tenho percebido que, além do aprendizado de lidar com a morte, né, como a gente falou aqui, com as etapas da morte, né, com a importância de aceitar a transformação, um dos objetivos também é nós, nesse profundo que é a introspecção, ou a possibilidade de uma introspecção, encontrar com os 4 medos ancestrais, né? Porque eles são uma força muito presente nos nossos comportamentos de uma maneira inconsciente, né? Nós vivemos com esses medos assim nos nossos hábitos cotidianos, nos nossos comportamentos cotidianos. Por quê? Porque eles foram, como tudo que acontece com o indivíduo e com o coletivo humano não fica em vão, fica marcado como um registro de experiência em nossas células, né? Então, uma das coisas que estão profundamente marcadas em nós, a ponto de ser um hábito que não é aprendido, um hábito que a gente já nasce com isso, o medo, os medos, esses 4 medos, né? E se a gente não olhar para esses 4 medos, nós não aprendemos a lidar com eles, né? Ou a nos tornarmos, vamos dizer assim, deixarmos de sermos profundamente dependentes deles. Esses medos sequestram a nossa conexão com a vida. Esses medos, eles roubam, né, a nossa clareza, né? A nossa possibilidade de conexão, né? Não só com o mundo espiritual, mas nossa conexão, inclusive, com as nossas relações, né? E esses 4 medos são nada mais, nada menos que o medo do futuro, né? O medo do fracasso, né? O medo da morte e o medo da dor, né? O medo da dor, de sofrer, né? É algo ancestral em nós, mas não tem como, né, uma vez encarnados, não sofrermos em alguns momentos na nossa vida, né? O medo do fracasso, né, também é algo que está arraigado no nosso inconsciente, né? E aí se torna um hábito, né, conforme a gente vai vivenciando, né, a vida, crescendo, se tornando adulto, a gente não sabe lidar com isso. Ele domina a gente, ele sequestra a gente em momentos de estresse, em momentos de problemas graves nas nossas vidas, né? O medo do futuro, né? Enfim, e o medo da morte, que a gente já comentou. Então, um dos motivos, dos propósitos sagrados do recolhimento é você encontrar com esses medos. Encontrar para que você possa olhar para eles como um observador, né? E não como uma parte deles, para conseguir fazer essa distinção, para a gente conseguir se separar deles, para que eles deixem
de tomarem toda a nossa energia, né? Em momentos de estresse. E isso não quer dizer que a gente vai deixar de sentir esses medos quando a gente sai de uma experiência como essa. Mas, ao sair dessa experiência de reclusão, a gente vai conseguir, ou seja, existe a possibilidade de conseguir, né, lidar melhor com eles, né? Lidar de uma maneira mais saudável. Ter medo é algo que faz parte, né, da vida, mas ser dominado por ele, não. Que ele seja, deixar que ele seja o nosso mentor, vamos dizer assim, né? Não é correto. Então, essa introspecção também nos possibilita olhar que medos são esses, porque para cada um eles são disparados em gatilhos diferentes, né? É uma oportunidade que a gente está tendo também de olhar para esses medos, né? E de uma maneira agora coletiva. Exato. Porque entra nisso, né, Cacá, quando a gente pensa nesses 4 medos, e que, de fato, né, esses medos vão seguindo a vida, então eles não estão aparecendo agora por conta da pandemia, né? A questão é que assim, muita gente não dá ouvidos mesmo para ele, vai tampando com alguma coisa, né? Então, quando você tem um momento assim, de escassez, mas não de escassez da fome, mas assim, essa escassez de uma suposta liberdade, né? Que a liberdade que eu digo de você fugir mesmo, de encarar tudo isso, né? Uhum. E engraçado porque deixa eu ver o nome dela aqui, a Tamira coloca uma coisa interessante. Parece que se existe um medo de encarar esses medos. É bem isso mesmo, né? Exatamente. Exatamente. A gente chegou nesse nível de medos, encarar esses medos, né? Como você fugir? Porque chega uma hora que a própria vida vai te dizer que precisa fazer. São né? parte Vai te levar para esse rito, né? Porque é um rito, né? Inevitável. Sim. Né? Nas tradições sagradas, se diz que quando a gente consegue olhar para esses medos, né, e lidar com eles, muitos véus que nos distanciam de uma conexão mais vibrante com a nossa essência caem por terra. Um dos objetivos desse recolhimento é justamente facilitar, atravessar esse obstáculo, essa coisa, mas no futuro, após ultrapassar isso, nós vamos ter uma sensibilidade maior, no mínimo, para estabelecer essa conexão com a nossa essência, né? Com o nosso ser verdadeiro, né? Acho que Cacá deve ter travado. Voltou. Mas acaba se consubstanciando e, na verdade, um grande medo de viver a vida com todos os opostos que ela apresenta e que são maravilhosos. Sim. Porque é através desses opostos que a gente consegue conhecer também a nossa essência. Né? Então, na verdade, Sim. muitas vezes não é nem um medo da morte em si, mas é um medo da vida que fica patente e evidente nesse processo, né, que leva as pessoas a atitudes desesperadas de se colocar em risco e não aproveitar, né, Cacá, esse momento tão grandioso, que pode ser visto dessa forma também. Uhum. É verdade. E nunca, Iris, talvez, som, né? assim, em Acho que nenhum seu som momento... está falhando um pouquinho, Cacá. Seu som está falhando, Cacá. Dá uma olhadinha nele aí, para ver se ele volta. Eu vou... ele está aqui no máximo, eu vou me aproximar mais aqui. Ainda não consigo te escutar. Talvez precise sair e trazer de novo. Como Marise coloca, encontramos várias formas vendidas como milagrosas de não confrontar esses medos, gerando doenças. Né? É um medo que nos adoece. Não é, Cacá? Verdade. Marisa está ouvindo, Cacá. Está dando para ouvir. Okay. Vocês estão escutando nós dois, a gente e o Cacá? Então tá, a gente que não está escutando o Cacá,
Tentar escutar pela Ah, Iris tá. aqui. A Iris não está me escutando? Deixa eu botar aqui. Pronto, continua aí, Cacá. Pronto. Joia. Está me escutando, Iris? Vocês estão escutando nós A Iris dois, está a gente, o Cacá? Então tá, a Aqui gente tá não com está delay. escutando o Cacá. Tentar escutar pela Iris. tá dando delay. Tô ouvindo aqui, ó. Não, o que eu queria comentar, o que eu queria comentar para a Iris, né? Tem um delay. Está dando delay. Eles vão ouvir duas vezes. Eu vou fazer o seguinte. Eles vão botar aqui um fone para ficar te escutando. Mas queria que você falasse um pouquinho também, Cacá, de uma questão importante desse momento, que é a imunidade. Né? Tem se falado muito na importância da imunidade, né? De aumentar a imunidade, mas qual é a nossa principal fonte de imunidade? Fala para a gente um pouquinho disso aí. Muito bem. Isso é outro tema incrível, né? Veja bem, com todo o respeito ao trabalho, né, de comunicação mundial que está sendo feito, né, de cuidado, e com todo o respeito à ciência, que está buscando solução, né, está estudando as possibilidades, né, futuras aí, imediatas, para haver logo uma vacina, mas realmente, quando surge essa pandemia e nos traz essa dimensão da nossa vulnerabilidade orgânica, vulnerabilidade física, né? Algo que mexe com a nossa saúde física, também é o momento de lembrar o que é que nos garante imunidade, o que é que nos garante vitalidade. Porque toda doença, independente do coronavírus, toda doença, ela encontra uma porta de entrada quando uma pessoa está com a sua imunidade baixa, extremamente baixa, não é? E a imunidade se relaciona com vitalidade. E de onde é que vem a nossa vitalidade? Né? Até hoje, não existe outro lugar que não venha a vitalidade, senão da natureza. Senão da terra, que gera frutos, raízes, frutos, todo o alimento que a gente precisa, né? Que estrutura o nosso organismo, que nos nutre e vitaliza. A vitalidade também vem dos raios de sol, né? Vem da pureza das águas e vem do ar que a gente respira, né? Olhando até de uma maneira mais, saindo um pouco, mas não, a nossa vitalidade também vem da luz das estrelas, né? Da luz das estrelas, da lua. A nossa vitalidade vem de um sono bem dormido. A nossa vitalidade também vem de uma noite escura. Quando a gente tem a oportunidade de ter uma noite escura, a gente tem a oportunidade de ter um sono que nos revitaliza, que nos reimuniza. Então, de onde vem a vitalidade que nós precisamos tanto? Né? Vem da natureza, né? E da natureza no seu contexto mais básico e mais amplo possível. Então, a doença está nos obrigando a olhar, ou se nós ainda não olhamos, pelo menos eu tenho essa reflexão, essa ideia, a olhar que se nós não cuidarmos de uma maneira equânime, é a palavra, ou de uma maneira sábia, de uma maneira mais ampla e sistêmica da natureza, né? A nossa humanidade, cada vez mais, usando uma expressão chula, vai para o saco. Né? Quanto mais envenenamento de terra, poluição do ar,
poluição do envenenamento dos alimentos, né? Menos imunidade, né? Então, o que nós precisamos fazer enquanto não vem a vacina, né, específica para o coronavírus? Ter um autocuidado, né, e procurar fortalecer o nosso sistema imunológico. Como que a gente faz isso? Né? Bebendo mais água, bebendo água pura, se alimentando de frutos de alimento mais puro, quando se possível, né? Olhando para o sol e reconhecendo no sol o seu poder de nos preencher, da sua força de vitalidade que nos imuniza, né? Tocando os nossos pés na terra, porque a terra traz vitalidade para a gente. Então, são coisas que eu falando assim, parece que são simples. E, na verdade, elas são simples. Só que nós, assim, aí eu estou falando da sociedade mais metropólica, da sociedade mais... Nós nos distanciamos disso, da relação com os pés na terra, da relação de respirar puro, da relação de tomar um sol, né, mínimo para nos revitalizarmos, de alimentarmos de coisas saudáveis. Nós nos distanciamos de tudo isso, né? E é isso que uma das mensagens que o vírus está trazendo é o seguinte: se vocês não estiverem fortes, se vocês não estiverem nutridos, se vocês não estiverem saudáveis, se vocês não estiverem vitalizados, então, né, eu me oportunizo de sua baixa imunidade e eu posso acabar contigo. Essa é uma das mensagens possíveis. Então, esse momento é um momento realmente de pensar mesmo o que é imunidade, né? O que é saúde, né? E aí, isso eu estou dizendo, tudo isso que eu disse, para fortalecer a nossa dimensão física, orgânica, material. Só que também tem um aspecto da imunidade que é igualmente importante da gente lidar e cuidar, que é justamente a nossa imunidade psíquica, a nossa imunidade de alma, que é o que vocês cuidam, a Iris, o Cláudio, né, que vocês são especialistas nisso, né? A nossa imunidade de alma, a gente também tem que cuidar. O que é essa imunidade de alma? Como que a gente cuida dessa imunidade de alma? A imunidade de alma é justamente desenvolver uma habilidade de lidar com os nossos sentimentos de uma maneira adequada. Porque sentimentos destrutivos abaixam a imunidade. Raiva, ódio, medo, abaixa a imunidade. Sentimentos positivos, sentimentos altruístas, ampliam a imunidade. Isso tem uma ciência que está olhando para isso agora, né? Então, compaixão, altruísmo, caridade, solidariedade são alegria, são sentimentos que nos imunizam a alma, e isso tem um reflexo também no organismo físico. Nós precisamos olhar para essa imunidade, para cuidar dessa imunidade também de alma, né? Para saber lidar com nossas emoções, com nossos sentimentos, né? E observar e valorizar as emoções que geram vibrações altas, né? Como essas que foram faladas, né? Amor, compaixão, altruísmo, caridade, né? Solidariedade, né? Isso nos imuniza. De verdade, isso vai ter um reflexo no nosso organismo físico. Vírus detesta a compaixão, esse vírus. Ele detesta altruísmo, ele nem chega perto, né? E a terceira dimensão da imunidade foi algo que aí ele já tentou, que é a nossa, que é justamente os nossos pensamentos, a nossa mente, né? Cuidar dessa mente, dessa casa mental, né? Que nossa alma habita, né? Cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, porque eles também
né, um pensamento autodestrutivo e um pensamento negativo vai gerar baixa imunidade psíquica também, né? Muitas coisas, né, Cacá, para a gente Muitas refletir. coisas, né? Muitas Eu coisas. chamo isso assim, as três portas de imunidade que devemos cuidar. A porta do corpo, né? Cuidando aí não tem como não cuidar da natureza para que ela cuide de nós, né? Cuidando da nossa alma, que fazendo uma gestão adequada das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas para isso também, para fazer essa gestão, a gente precisa entrar dentro desses sentimentos, né? Fazer esse trabalho de purificação, fazer o trabalho, buscar a terapia mesmo, porque a gente precisa, né? Buscar o apoio dos terapeutas, né? Porque muitas vezes sozinho a gente não consegue fazer essa gestão, né? E fazer essa porta da mente, essa porta que ela né, o ápice, mas ao mesmo tempo é a base, né? Olhar para a qualidade de pensamentos que a gente emana, que a gente vibra aí no dia a dia, né? E que a gente vibra para nós mesmos, né? Isso é cuidar da comunidade. Pois é. E é interessante como assim, a gente vive um momento em que os próprios templos estão fechados, né? E nós somos chamados para abrir nosso templo interno. É verdade. É verdade. O sagrado tem que ser a dimensão do próprio ser, né? Sim. Como é que é esse resgate do sagrado na tradição ancestral? Sim. Então, primeiro assim, na tradição ancestral, o caminho de conexão com o mais alto, né, com aquilo que a gente chama aqui o grande espírito, com o mais alto, ou com o céu, ele tem alguns degraus, né? E o primeiro degrau é justamente passar pela Mãe Terra, né? Porque esse é o primeiro degrau, conectar com a Mãe Terra, né? Olhar o ar, a água, a própria terra, né? E a luz do fogo, a luz do sol, né? Olhar para os quatro elementos, não só como o olhar material de usufruto, como eu já falei, mas olhar para essas forças da natureza também como entidades. A sabedoria africana conhece isso, e a sabedoria das Américas conhece isso. Aprender a olhar para a natureza como uma entidade viva. E nós, como filhos também dessa entidade viva, desses seres sagrados, né, que se corporificam, né, através do reino vegetal, do reino mineral, do reino animal, né? Isso é um degrau. E o outro degrau é entrar justamente dentro de nós mesmos, conectar com a nossa própria essência. E isso é algo, infelizmente, que se tornou difícil, né? Difícil para o ser humano moderno, né? Entrar em conexão consigo mesmo. E aí essa reclusão coletiva está dizendo isso. Olha, você tem que entrar na sua casa e cuidar da sua casa e reorganizar a sua casa. Mas não somente a casa física, a tua casa interior também, né? Esse é um outro degrau, né? E o terceiro degrau é o silêncio, né? O terceiro degrau é você reservar cotidianamente mais espaço para o silêncio, né? Mesmo que seja por alguns minutos, né? É outro degrau, né? E o silêncio para quê? Por quê? Né? Para você realmente
extrair, e antes de extrair, se sintonizar com o mais alto, né? Com o mais profundo, né? Na tradição indígena, o grande espírito dialoga com você através do silêncio. E através do silêncio ele te inspira, te estimula, te motiva, né? E esse estímulo, essa motivação e inspiração genuína, a gente adquire aprendendo a lidar com mais momentos de silêncio, né? Mais momentos, quanto mais silêncio, mais potencialidade de conexão, né? E é aquilo, né, Cacá? Eu tenho sempre lembrado isso, né? Assim, a nossa primeira língua é o silêncio, né? Sim. Então, durante 9 meses, você fica envolto no silêncio total, né? E aí eu sempre tenho colocado assim, nós desaprendemos essa relação com o silêncio. E é muito barulho. Então, assim, quando você estava falando aí, eu estava realmente, né, relembrando o que eu tenho escutado dos atendimentos, né, nessa fase tão atípica. E muitas pessoas têm trazido assim, a ansiedade, não como a questão da ansiedade patológica, mas a ansiedade que essa alma começa a trazer agora, ou seja, uma ânsia da alma, porque ela precisa se realizar. A gente adiou demais esse processo, né? Não enfrentamos esses medos e foi uma sequência de adiamentos, né? E que agora, de repente, eu digo assim, esse vírus trouxe algumas coisas muito interessantes. Ele está antecipando o futuro, né? Então, tudo, em termos econômicos, sociais, tudo está sendo antecipado, a gente está tendo realmente que, né, correr. E um convite especial, que é a humanidade do ser humano, né? E que se a gente não parar um pouco e deixa eu ouvir tudo isso e ouvir o que é que está chegando aqui dentro, porque assim, nós estamos também vivendo um momento atípico como país, e aí a gente tem que sair do olhar bem macro do mundo para um lugar macro mais menor, que é esse barulho horroroso que a gente está vivendo nesse país nesse momento, né? Então está algo assustador. E assim, está difícil não ter raiva, né, nesse momento, nesse país. É verdade. Está muito difícil. Muito difícil então, não ter assim, raiva. Tentar se neutralizar desse processo, né, sem se omitir do processo. Sim. Né, acionando a nossa ancestralidade, a nossa história, a nossa raiz. Porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente, quando acabar o pós-pandemia, nós vamos encontrar um caos, né? Então a gente precisa ter um trabalho grande para fazer agora, né? Nós estamos com um desafio complexo, né? Porque, primeiro, aprender a nos centrarmos, a estarmos no nosso centro, num ambiente onde socialmente nós somos estimulados diariamente a ter raiva, né? Todo dia, de um lado, nós somos estimulados a ter raiva por conta de algumas ações, né? baseadas em ignorância e baseadas em dimensões de níveis muito baixos de consciência. E, ao mesmo tempo, do outro lado, nós estamos aí diante de um momento que exige muito cuidado com a nossa saúde pessoal e coletiva, e exige também muita disponibilidade de nós, de fazermos a nossa parte, de cumprirmos nossa tarefa, de apoiar aqueles que são mais vulneráveis que nós, né? E também cuidar da sobrevivência. Né? Então é um malabarismo, né, complexo que esse ano está nos impondo, né, coletivamente, porque todos nós estamos vivendo isso ao mesmo tempo, né? Se a gente olha para um lado, dependendo do que a gente ouve, nós somos
nós somos sequestrados pelo ódio, pela raiva. Do outro lado, pelo medo, que a gente já falou, e do outro lado, por essa coisa, assim, por esse desafio da incerteza, né, do futuro, né, da sobrevivência. É uma dinâmica realmente, né, difícil, né, difícil, né. Por isso que esses momentos assim que estão sendo propiciados, igual essa troca, né, com vocês, com outros amigos, pessoas, felizmente essa ferramenta também nos serve para criar esses vínculos, né, de nos fortalecermos, né, porque talvez não, com certeza seria muito mais difícil se realmente a gente não tivesse condição de nos apoiarmos uns nos outros, né, com as experiências uns dos outros, né, de vida, né, isso tem nos ajudado, né? Essa troca, essas partilhas, né? Tem nos ajudado realmente, assim, tem mesmo, assim, nos ajudado muito, né? Desde as nossas partilhas em casa, né? No meu caso, eu com a minha companheira, minha família, com os amigos mais próximos, a gente tem criado espaços de troca, de interação, né? Então, porque é um desafio complexo, né? Ele envolve várias dimensões ao mesmo tempo, né? Nossas, assim. É isso, né, Cacá? Acho que assim, eu aprendi com você um ditado, né? Acredito que seja um ditado africano, que diz que poucas pessoas, né, gente pequena, fazendo pequenas coisas, né, vão mudar a face do mundo. E muitas vezes as pessoas pensam que precisam fazer grandes coisas, e na verdade o pequeno que a gente faça agora, unido, né, não é à toa que também ao lado desse ódio todo que a gente vê, dessa desumanidade, estão surgindo ações belíssimas de humanidade, de nos darmos a mão. E que eu acho que esse é o ponto positivo de encararmos essa virose do egoísmo, que eu acho que é muito mais grave do que o coronavírus, para acessar essa nossa humanidade perdida. Né? Essa generosidade, essa cooperatividade que é do humano, né? E que a gente tinha deixado de lado, não é verdade? Sim, nossa, agora você trouxe essa memória, assim, essa é uma profecia, né, do povo Zulu, povo da África, que diz assim: num determinado momento da Terra, pequenos grupos de pessoas fazendo pequenas coisas mudarão a face do mundo. Nossa, realmente o que a gente está vivendo é a manifestação dessa profecia, porque eu tenho feito parte de muitos grupos, e grupos pequenos, e que com a internet está sendo potencializado para muitos lugares mesmo. Mas mesmo antes, né, desse momento de pandemia, eu tenho observado realmente pequenos grupos de pessoas das mais diversas áreas, né, com os mais diversos, assim, vamos dizer assim, linhas de conexão, mas tendo uma coisa em comum, né? Buscando o aperfeiçoamento, né? Buscando o melhor, né? Buscando soluções para questões sociais, questões ecológicas, questões espirituais, né? E se interagindo, se integrando, né? E agora, com essa pandemia, isso se potencializou. Então, eu acho que é o cumprimento realmente da profecia, né? Tem muito a ver, realmente. Né? E tem uma profecia do povo Hopi, que também eu gosto muito de lembrar ela nesse momento, porque existe uma crença para um determinado grupo de pessoas da humanidade de que o Salvador vem de fora, né? De algum momento, E aí o povo Hopi diz o seguinte, tem uma profecia deles que diz o seguinte: nós somos aqueles por quem esperávamos.
Ou seja, essa profecia traz a responsabilidade de solução para a situação coletiva e individual que a gente viva, para nós mesmos. Nós somos aqueles, nós somos o Messias por qual ansiávamos, nós somos aqueles por qual esperávamos. Né? Nós somos o cumprimento de uma profecia de transformação para o melhor. Ou seja, essa profecia diz o seguinte: se você não fizer a sua parte, meu amigo, né, você perdeu o jogo, se é que a gente pode chamar isso, né, de jogo, né? Nós temos uma responsabilidade nessa situação, né, do presente, né? Então nós somos também aqueles, né, por quem esperamos. Então, aquilo que a gente idealiza, né, o melhor que a gente idealiza, aquele modelo de homem ou de mulher ou de líder ou de sabedoria está dentro de nós também, né? Então, nós somos aqueles por quais ansiamos. Eu gosto muito dessa profecia. Pois é, Cacá. Infelizmente, parece que o Instagram daqui a pouco vai nos derrubar por conta do tempo, né? A gente vai dar 1 hora de live. Mas eu queria, para finalizar, que você fizesse uma prece aí na sua tradição, traduzindo depois para a gente, né? As falas da ancestralidade, para ver se toca a nossa alma, né? Profunda, né? E desde já agradecendo aqui esse momento muito feliz aqui de estarmos juntos e que vamos multiplicar isso. Pequenas coisas, né? Pequenas ações, para, quem sabe, essas pequenas se juntarem e transformarem a face do nosso planeta. Sim. Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Oreci, Andeci, Ibisi, Oreci. Yeteretama Caraíro ET, Yeteretama Yaciru ET, Yeteretama Tupanciru ET, Yeteretama Jacairaro ET, Yanderu Tatá, Tenondegua, Ejapu, Yanderu Tatá, Ejapu, água de Abeté. Então, o nosso Pai Maior, que é incomensurável, é nosso Pai. A nossa Mãe Maior, que é a grande Mãe que sustenta a vida, é a nossa Mãe. Nesse momento sagrado, que esta Mãe, que se manifesta como o espírito do vento, como o espírito da terra, como o espírito das águas, como o espírito do fogo, que venha a nós e nos sustente. Nós reconhecemos essa sustentação e que o Pai Sagrado, que se manifesta como um fogo em nossos corações, esteja aqui agora, no interior de nós, e que se expresse, e que se expresse, e que se expresse. Nós agradecemos. Que sejamos abençoados. Querido, muito amor para você. Obrigada, Cacá. Saúde. Minha mãe mandou um grande abraço, disse que está com saudade de você, tá? Eu também, né? Vamos nos encontrar. Beijo grande para todos vocês que acompanharam. E gratidão. Raquel, beijo, querida. Viu? Obrigada. Saudade, meu irmão. Até a próxima. Tchau, viu? gente. Obrigada. Tchau. Esse material vai ficar salvo por 24 horas. Eu vou tentar passar também para o YouTube, né? Para a gente multiplicar esse link. Tá bom, querido? Nos vemos. Bom. Até. Nos vemos. Obrigado. Até. Até, querido. Tchau. Tchau. Até.